Shalom, shalom, pessoal. Mais um dia do programa As Mulheres Virtuosas. Hoje nós estaremos falando de um assunto bem interessante, né? Que é desmascarando incubos na vida da mulher. Então, antes de começar, gente, vai dando o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E você que deseja ser membro também, pode estar se inscrevendo. Bom dia, pastora Shalom, tudo bem? Shalom, Fabi, a paz do Senhor para todos. Shalom, shalom. Que vocês possam compartilhar essa live, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, seja membro. E realmente, nós estamos nessa série com o pastor Rogério Zaid, que ele está fazendo uma série de libertação, Fabi. E falar sobre esse assunto hoje, desmascarando incubos na vida da mulher, nós também estamos nessa parte de libertação. Então, vocês fiquem aí ligadinho, compartilha, já chama o povo para participar, amados, dessa live que vai ser maravilhosa, né, Fabi? Sim, e como é um assunto assim, bem assim, de ataque mesmo, né, de demônios, e vamos estar fazendo uma oração antes de começar, Keila? Amém. Vamos Amém? orar? Vamos orar? Espírito Santo, nós colocamos nossas vidas diante do teu altar. Também, Senhor, coloco a vida do teu povo, das mulheres que estão aqui participando. Senhor amado, no diante do teu altar, pedindo, Pai, sobre nós a cobertura do teu sangue e a blindagem do teu Espírito. Pai, eu peço os anjos de guerra do Senhor, aqueles que forem necessários, com as patentes necessárias, para pelejar ao nosso favor, neste momento, neste ambiente. Espírito Santo, nos reveste, nos blinda, nos cobre. Pai amado, Pai querido, também eu dou uma ordem agora. Bata em retirada toda e qualquer retaliação vinda do trono de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra, Senhor, a vida do teu povo que está assistindo essa live, Senhor, que está participando no dia de hoje, agora, aqueles que ainda vão participar. Espírito Santo, vai nos revestindo agora da armadura do teu Espírito. Blinda a mente, as emoções. Blinda, Senhor, o nosso corpo. Blinda, Senhor, o nosso sono. Blinda os nossos sonhos, Espírito Santo, Senhor, para que nós não sejamos atacados no mundo espiritual. Pai amado, Senhor. Pai querido, e que o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações no dia de hoje. No nome de Jesus. Amém, Fabi? Amém, é uma pastora. Oração de blindagem, porque nós sabemos que estamos mexendo com o mundo espiritual. Sim, ontem mesmo, né, antes de dormir, eu já sabia que a gente vai falar desse assunto, é um assunto, né, de ataque espiritual. Eu já entrei orando porque eu já sabia que eu poderia ser atacada, né, e ainda mais que eu estava dando uma lida, né, nos materiais que eu tenho sobre isso. Amém? E é isso mesmo. E eu creio que muita gente, depois desse assunto aqui que a gente vai estar expondo, muita gente vai se identificar, porque muita gente é atacada e nem sabe. Tá bom, pastora? Vamos estar começando, pastora? Vamos. Então, quem é incubus, pastora? Incubos são demônios sexuais do sono, como são conhecidos. Incubos e sucumbos estão presentes em várias culturas, né? Mas faz parte do amplo de estudo que envolve o mundo onírico, o mundo dos sonhos. Então, eles são demônios sexuais dos sonhos. Eles atacam principalmente quando a pessoa está dormindo. E são demônios sexuais do sono, dos sonhos. Pastor, e qual a diferença de incubos e sucubos? Então, o incubus, ele é um demônio masculino que ataca as mulheres, né? Ele se torna a parte masculina da mulher. E aí ele ataca mais as mulheres. Por isso que o nosso tema é sobre esse. E o sucubus, ele é o demônio feminino que ataca
os homens. Então, existem esses dois tipos, né, que são os primordiais, que ataca as pessoas no sono, na área sexual. Entende? Eles vão trazer perturbação noturna na área sexual. E, pastora, qual é o fenótipo de incubus para a mulher? Qual que é? Como ele se apresenta? Então, ele pode assumir uma forma de sátiro, que são descritas muito como sensuais, atraente para a vítima, né? Ele pode ter de diversas formas. O sátiro, que é da mitologia antiga, que ele também tinha essa questão de conotação sexual. Então, ele pode ter esse fenotipo, mas também pode haver outros fenotipos, não fica somente ligado a esse fenotipo. Mas isso nós vamos falando no decorrer dessa live, porque ele pode se apresentar como sátiro. O fenotipo original dele é um sátiro, né? Como que é o sátiro? O sátiro é aquele que tem parte corpo humano, parte animal. Entende? Sim. Com um chifrinho, só que de 2 pernas. Ah, sim. Não é de 4. Ah, né? tá. De 2 pernas. É uma parte homem e parte animal. Porém, né? Ele não vai, muito raro, ele se apresentar na forma natural dele. Ele vai se transformar para entrar nos sonhos das pessoas. E isso nós vamos falar mais na frente. Então, a princípio, ele tem a forma original dele, é um sátiro. Entende? Entendi. Gente, então, pastora, é verdade que essa entidade faz sexo nos sonhos com as mulheres? Deixa eu só complementar. O incubus, ele pode ter essa forma de sátiro a princípio, mas ele também assume formas humanas, né? Então, ele pode vir com o fenotipo de um namorado atual ou ex-parceiros. De alguém já que a pessoa conhece. Ou que ela conhece ou que ela não conhece. Ah, tá. Então, vamos abordar isso daqui, que eu acho importante. Tudo bem. Então, assim, um incubus, ele pode vir na forma original dele de sátiro, ou ele pode se transformar e vir na forma dele de humano, né? Então, ele entra dentro do sonho. Aí pode ser amado, ator famoso. Não tem tanta gente que sonha com um ator Sim. famoso. Ai, hoje eu sonhei que eu tava tendo... Ai, perdão, gente. Que eu tava tendo ato sexual com um ator famoso. Hoje eu sonhei que eu tava tendo ato sexual com fulano de tal. Ou até com um desconhecido. Hoje, né, nós estamos na moda dos doramas. Vai com um coreanão bonito. E aí as pessoas vão sonhar, né, com os atores coreanos ou com alguém assim do tipo. Né? Então, isso daí, gente, é um incubus, que está entrando no seu sonho para te trazer o quê? Contaminação sexual, para te tocar na área sexual, porque não é normal você sonhar tendo ato sexual. Entende? Por que eles entram no sonho? Porque você está rendido lá. Então, assim, os incubus, eles tomam essas formas. Pode ser gente conhecida, pode ser gente desconhecida. Como pode ser um ídolo, né? Ou pode ser um artista. ídolo, um artista, alguém que você admira, que toma a forma e ele sabe e vai para dentro do sonho. Amém, pastora. É verdade que ela faz sexo? Essa entidade, ela faz sexo durante o sonho? Faz. É verdade. Eles fazem sexo e aí a pessoa tá achando que é só um sonho e na realidade ela tá tendo ato sexual demoníaco. Mas ela sente que como ela ver sente tudo. Todos. Ela sente o ato sexual. Tem pessoas que acordam e tem igual eu já peguei diversos casos. Isso aqui a gente pode abordar. Tá, vamos falar então.
Uma vez eu peguei um caso que o demônio visitou a pessoa, ela não conseguia acordar, e aí, tipo, foi meio que forçado, porque ela já entendia um pouco dessa batalha espiritual, porque é uma batalha também espiritual, e aí ela estava lá, né, lutando contra, e por ser uma relação meio que forçada, ela acordou sentindo dores na parte íntima dela, como se ela tivesse sido violentada, né? Como se ela tivesse sido tocada indevidamente. Vamos colocar assim, que eu não posso falar palavras pesadas aqui, gente. Então, vocês me perdoam, porque... Mas, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, assim, ela acordou machucada na parte íntima, porque ela guerreou e lutou. Tem gente que acorda e viu que sentiu toda a sensação. Acorda com a parte íntima lubrificada. Sim. Entendeu? Acorda com a parte íntima inchada, dilatada. Então, assim, diversas formas. Por quê? Porque realmente a pessoa teve o ato sexual com o demônio. Não foi algo somente no sonho. Foi algo no sonho, mas que te tocou fisicamente. Por quê? Porque no sonho você está rendido. É o que eu falei. No sonho você está rendido. Então, aí a pessoa não sabe discernir ou não tem ainda essa visão do mundo espiritual. Ela está uma refém lá. Ela está achando que aquilo é normal e não é. Não é. Deixa eu te falar, não é normal. Não é normal você acordar e sentir todas as sensações de ter tido um ato, como se você tivesse acabado de ter um ato sexual, sendo que você estava sonhando. Entende? Então, nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que cobrir os nossos sonhos. A gente... Peraí, deixa eu só... A gente tem que nos revestir durante o nosso sonho, antes de dormir, para que a gente não venha ser atacado. Entende? Entendi. Pastora, essa entidade, ela seduz e ataca as mulheres? Como ela seduz? Como ela age, assim, para seduzir a mulher? Ele utiliza o charme dele, né? De manipulação psicológica para seduzir e envolver em relações íntimas com as mulheres, né? Sua abordagem pode ser através do sonho, o que faz com que as vítimas se sintam que foi apenas um sonho ou um pesadelo, dependendo, né, do contexto sexual, ou através de paralisia do sono, onde se sentem sem poder mover o corpo. Então, a princípio, eles vão usar o seu charme. Vai entrar no sonho te seduzindo, como se fosse uma coisa inocente, como se você conhecesse ele, entendeu? Como se ele vai seduzir você no sono. Nunca vai... Dificilmente vai ser... Às vezes tem gente que tem pesadelo mesmo, igual dessa moça, que foi violentada e estava lá naquela guerra espiritual. Mas tem mulheres que sentem prazer mesmo, E né? tem mulheres que sentem prazer, chegar no orgasmo e tudo. Sim. Entendeu? Chegar no orgasmo e eles vão lá para dentro do sonho da pessoa e eles seduzem as mulheres. Tanto as mulheres como os homens. Porém, nós estamos falando de aqui incubos, né? de mulheres, do incubus, do demônio masculino, né? Que ataca as mulheres. Então, essa paralisia do sono, como seria? Porque tem gente que não sabe, né? A paralisia do sono é aquela que você está consciente, só que você está dormindo. Você quer acordar e não consegue acordar. E você está sendo atacado, você quer revidar e não consegue. Às vezes você quer falar e não consegue falar, você quer gritar, não consegue. Tem algo aqui que te sufoca, às vezes vem te sufocar. Essa é a paralisia do sono que a gente fala, né? E você fica naquela... É como se seu espírito estivesse fora do corpo, você estivesse tentando voltar para o corpo, ou mesmo no seu corpo, mas você não consegue acordar.
Essa é a paralisia do sono. Para resumir assim, para vocês entenderem melhor, né? Aí você não consegue acordar, mas você está querendo acordar, você consegue, você quer movimentar o seu corpo, você quer bater em alguém, mas não consegue, seu corpo fica travado na cama. E você não consegue se mover, não consegue acordar, não consegue falar e às vezes ainda esses demônios vêm te sufocar. E dependendo, se você não tiver uma blindagem, se você não tiver força espiritual, eles fazem mesmo o que quiser com você. Na área sexual ou em outra área também, mas aqui nós estamos falando da área sexual. Então, assim, eles vêm. O incubus, ele usa disso também, né? Ele usa disso também. Então, o incubus usa disso também. Ele usa da sensualidade dele, entra lá no sonho, te persuadindo, sendo o Lorde, né? O galã. Aí seduz a mulher, aí a mulher acha que está num sonho lindo, aí maravilhoso, de um conto de fadas. Aí elas se rendem no sonho, mas estão se rendendo a demônios. A demônios. E as mulheres, né? Elas dependeram da mulher, ela sente prazer e tudo mais. E ela fala, é só um sonho? Não tem nada demais, né? Nossa, e às vezes se entrega porque acha que é somente um sonho e nem imagina que está sendo atacada por um demônio. Não imagina. Né? Então, por isso que a gente tem que ter, por isso que a gente tem que sempre aprofundar, ter discernimento de espírito, a gente tem que ter os dons, mas isso a gente vai falar mais tarde. Pastor, e essa entidade, ela se alimenta do sexo com essas pessoas, com essas mulheres? Ela se alimenta disso, ela se fortalece nisso. Ela vai buscando sugar as energias sexuais da pessoa. Então, ela se alimenta de energia sexual. Quanto mais você tem ato sexual no sonho, quanto mais você consegue se relacionar com ela, mais força ela vai criando. Mas ela se alimenta. É como se você estivesse realmente alimentando com comida. Porque o alimento dessas entidades é esse. Então, dentro disso, né, que... a mulher, quando ela acorda, ela fica bem fraca, né? Por causa dessa energia que foi sugada, Às né? Às vezes já acorda cansado, com o corpo dolorido. Às vezes acorda com aquela sensação mesmo que teve ato sexual a noite inteira. E aí até repor as energias. Às vezes acorda com dor de cabeça. Às vezes acorda se sentindo pesado. Entendeu? Cada um tem uma reação. Cada um tem uma reação. Então, só que cada reação é por conta daquilo que você sofreu durante a noite. Entende? E aí, você tem que se policiar, você tem que ver, se você teve esse tipo de sonho, você tem que aprender mais sobre um cubo, sobre os sucumbos, para que você possa guerrear essa batalha e vencer essa tormenta espiritual. Amém. Pastora, tem até uma pergunta, acho que você já respondeu, mas vamos lá. Existe alguma possibilidade dessa entidade se passar por pessoas comuns nos sonhos? Sim. Geralmente, a forma mais primordial delas se manifestarem são com pessoas que nós já conhecemos, né? Ou ex-parceiros que a gente já teve ato sexual, ou pessoas atuais também. Às vezes vai vir como seu atual marido ou seu atual companheiro. E aí, você tem que ter o discernimento, né? Alguma coisa não está normal. Geralmente vem como os ex das nossas vidas, né? Os ex da vida das pessoas. Então, ou algum vizinho, ou alguém que conhece. Às vezes vem no fenotipo de alguém que você conhece. Por quê? Porque talvez o espírito que ataca aquela pessoa é o mesmo que está te atacando. Ou ela tem alguma legalidade também na área sexual que você também tenha. Então, aí é comunicação entre espíritos. Então, o sucumbus um incubus, né? Vai se personalizar naquela forma daquela pessoa, porque ela também tem aquela legalidade.
e vai entrar lá no seu sonho. E talvez vai também fazer aquilo com a outra pessoa. Para ter essa impartição de espírito, para ter essa atratividade. Então, também acontece. Teve um caso assim de uma pessoa que sonhou que estava fazendo sexo com uma pessoa que nunca tinha feito sexo, tipo, da família, sabe? Disse, nossa, eu sonhei com tal pessoa que estava fazendo sexo, né, com essa pessoa. E como seria isso, né? Eu acho que é um ataque mesmo para ou a pessoa trair a mulher com essa pessoa, Olha, ou induzir, né, essa pessoa a ter sexo com a outra. Eu conheci um caso de uma moça que era assim. Ela tinha um relacionamento com um rapaz, né? Aí eu acho que entra no sonho que eu já tive. E ela teve um relacionamento com um rapaz. Aí tem diversas formas. Tem a transferência de espírito, também tem invocações, tem feitiçarias e ela vai embora. Vamos colocar assim, tem o ocultismo, às vezes envolve o ocultismo por causa de uma obra de feitiçaria foi invocado algo e aí através do incubus vai atacar a vida da pessoa. Tá, mas eu conheci o caso de uma moça que era assim, ela nunca tinha saído com mulher. Ela estava com um companheiro, o homem dela. Aí eu acho que por um determinado momento ela se separou. E no trabalho dela entrou uma pessoa lá, uma mulher que era homossexual. E do nada, que a gente sabe que não é do nada, Sim. Ela começou a ter sonho com essa mulher tendo ato. E ela, nossa, que esquisito. Só que a pessoa não tem discernimento, não tem entendimento. Ela falou, nunca tive desejo por mulher. E de repente sonhou, entrou. Só que aí tem um tipo de incubus e sucubus. Aí tem que ser o sucubus, né? Que é em forma de mulher. Né? Então, mas tem um que ele personifica nos dois. Que tem os dois sexos. Entende? Você pode contar a sua experiência que você teve essa noite. Então, eu sonhei, para você ver o nível de batalha, né? Hoje eu sonhei com um que tinha os dois sexos. Ó, a gente ia falar só sobre os incubus. Esse eu nem sabia, hein? Esse daí. E essa noite eu tive uma batalha espiritual por conta dessa live. Que eu vi um com dois sexos. O órgão masculino e o órgão feminino. Hermafrodito que fala? Hermafrodito. Aí era assim. Na hora do ato, trocava. Gente... Esse eu não conheci, fora então. do comum. Deve ser outro nome, então, que a gente nem sabe. Não, eu acho que eles trabalham entre si. Entre juntos, né? Entre os dois juntos. Às vezes eles se... Como que fala? Tá, às vezes eles se juntaram. Ah, sim. Fizeram uma fusão, né? Uma fusão. Que eu creio que não é impossível. Também porque acho que não. Porque no mundo espiritual, gente, o que a gente já viu no mundo espiritual não está escrito. O mundo espiritual é ilimitado. Então eu vi esse. Nossa. Provavelmente foi um desses que entrou lá. Pode ser. E aí eu vi um numa forma assim, e eu falei, misericórdia, Jesus. Bom, continua aí. E a mulher... Até acordei com dor de cabeça. Nossa. Tá. Aí a mulher sonhou que tinha tido ato sexual com essa pessoa do trabalho, só que ela não tinha amizade nem nada. Um mês depois, ela caiu na área sexual com essa mulher. Teve ato sexual e ela nunca tinha tido. Por quê? Porque talvez tinha uma porta de legalidade aqui, aí o espírito que estava aqui, nessa outra pessoa, que ela era da base do ocultismo, fez algo e, ó, atraiu. É que nem um imã, né? É, que nem um imã, tá? O mundo espiritual é assim, ó. Às vezes você fala assim, ai, pastora, eu só atraio tranqueira para minha vida. É. Como que eu percebo isso? Às vezes a pessoa teve na família, ou principalmente autoridades, pai, mãe, que não foi, que na área sexual era só o sangue, né? Adultério, prostituição, e lá vai embora. Aí o espírito que está aqui
que persegue a vida dos pais, começa a perseguir a vida da filha. Mas ela não quer ser igual aos pais, só que persegue. Não estou falando que a pessoa tá possessa, tá, gente? Estou falando de perseguição espiritual, é diferente. E aí, por que ela atrai? Porque o espírito que está aqui atrás dessa pessoa, ela não está possessa, mas está rodeando ela, perseguindo. Só vai atrair os espíritos que tá aqui nessa outra pessoa, que são os mesmos. E vai atrair tranqueira para a vida dela. Entende? São comunicações entre espíritos sexuais. A entidade sexual que está aqui se comunica com a entidade sexual aqui para ajuntar essas duas pessoas e elas se fortalecerem. Porque pensa só, se nascer uma descendência dessas duas bases de entidades sexuais, vai se permanecer na linhagem de ambas as partes. Entende? Então, o incubus, ele faz isso na vida da mulher. Ele entra no sonho, persegue ela no sonho, de diversas formas, de diversas maneiras. Induz a se contaminar. Aí se contamina, porque a partir do momento que você tem ato sexual no sonho, você está se contaminando sexualmente. Às vezes passa a fazer o que você não fazia antes. Sim. Na área sexual. Entende? Então, tem sim, ela se alimenta disso e isso fortalece essa entidade. Fortalece o incubus. Parece que um encantamento mesmo, né? Que ela sofre, porque ela acaba, mesmo que ela não sinta prazer por uma pessoa do mesmo sexo, ela acaba sentindo isso que ela nunca sentiu na vida. Aí aconteceu isso, né? E aí essa perseguição espiritual. Então, pastora, quais são essas portas de legalidades que essa entidade se utiliza para atacar essas mulheres do sul? Olha, várias portas de legalidade. A bastardia é a mais comum. Filhos bastardos. Filhos bastardos, como eu já disse aqui, não são filhos sem pais. São filhos gerados fora da aliança de casamento. Brecha sexual, ataca na área sexual. Bastardia uma. Consagração às entidades sexuais. Por exemplo, está lá no ocultismo, foi consagrado a uma entidade sexual. Tem uma porta de legalidade. Você veio para Jesus Cristo, mas você nunca fechou essa porta na sua vida. Você nunca fez uma oração de quebra, nunca renunciou. Só levantou a mão para Jesus, está tudo resolvido. Não é assim que funciona, tá? Então, foi consagrado, ou às vezes nem você sabe, mas foi os seus pais que consagraram, ou os seus antepassados, seus avós. Então, isso dá uma porta de legalidade para agir os incubos agir na sua vida sexual. Feitiços sexuais, feitiçarias. Ah, pastora, quando eu era do mundo, eu fiz amarrações. Entendeu? Fiz uma amarração para fulano de tal, fiz não sei o quê. Isso dá legalidade para o incubus entrar na sua vida sexual. Ah, fiz simpatias. Porque simpatias, querido, se você não sabe, é feitiçaria do mesmo jeito. Mas é uma feitiçaria caseira que todo mundo faz, que acha que não tem problema nenhum. Pus lá um nome no melzinho, pus lá no, né? Virei o Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Eu coloquei o nome da pessoa no pé da cama, debaixo do sapato, tudo isso. No freezer, no congelador. Já peguei tantas coisas, meus queridos. Então, feitiços sexuais. Aquele negócio de pôr, como é que chama? Sangue da menstruação no pó de café. Sim. Pegar um pingo da menstruação, pôr no suco, pôr no café. Entendeu? Isso te abre portas. Promiscuidade sexual terrível. Aquela pessoa que é promíscua ou que já foi promíscua, né? Ou que já teve vários e vários parceiros, teve várias portas sexuais. Às vezes você não teve uma vida promíscua, porém os seus pais passa para você. Entende? Eles vão te perseguir até entrar na sua vida. Entendeu? Então, tem todas essas portas, são algumas portas de legalidades. E pastora,
Qual o intuito dessas entidades fazerem sexo com mulheres? Qual é a finalidade disso, né? A finalidade, primeiro, que elas se alimentam, né? E segundo, para contaminar a pessoa na área sexual. Porque uma das formas, ele entra lá e te contamina. Aí vai fazer com que você se contamine e comece a ter ato sexual ilícito. Sim. Talvez aquilo que você não praticava antes, você comece a praticar na área sexual. Às vezes você não se masturbava, começou a se masturbar. Às vezes você não tinha, igual no caso dessa moça, não tinha ato com mulheres, começou a ter. Às vezes... Traições também. Traições, adultérios, atos sexuais fora da palavra, distorção, perversão sexual. Sadismo, né? Sadismo, sadomasoquismo, um monte de coisa que você não tinha, você passa a ter. Entendeu? Então, assim, é para contaminação. Eles veem nada para bom, é para contaminação sexual. Entende? Sim. Quais os relatos de mulheres que já tiveram contato com essas entidades nos sonhos? Que você faz clínica, né? Tem bastante relatos assim. Então, um foi esses que eu te falei, Sim. da pessoa se sentir violentada e acordar com a parte íntima, né? Toda dolorida, como se alguém realmente tivesse a violentado. Outra é sentir fogo nas partes íntimas quando a entidade a possui, né? Ela sente aquele fogo, aquela ardência. Suga a energia sexual. Ela vai sugar a sua energia sexual, vai te deixar cansada. Outra coisa, um peso sobre aqui, ó, sobre o seu tórax, sobre o seu peito, né? Aqui, sobre o tórax da pessoa, vai sentir um peso. Ela sente-se presa e um hálito frio da entidade. Às vezes vai sentir aquele gelo. Entidades são geladas, tá? Não são quentes. A maioria delas são geladas. Então, ela vai se sentir presa, amarrada, vai sentir aquela gelidão. Acordar com as partes íntimas molhadas, que eu já falei, né? Lubrificadas. Vai acordar. Isso é bastante comum. Acordar com a parte íntima molhada, lubrificada, vamos colocar assim. Sentir um líquido frio penetrar o seu corpo, vai entrar. Porque se é o incubus, Sim. vai despejar algo em você. Então, vai entrar. Eu tenho um relato, mas isso daqui já é outra questão sexual, já não é incubus. Mas aí depois eu conto essa experiência que eu acho ela forte, porque as pessoas não acreditam. Eu tenho... Vamos terminar vai isso terminando aqui. isso, que daí eu vou falar uma... Tá, acordar muito fraca, pois um incubus suga a sua energia vital. Vai acordar muito fraca, muito exausta. Às vezes com dores de cabeça. Às vezes fadigada, porque você teve ato sexual a noite inteira com a entidade. Ter em sua cama registros físicos do ataque. Sangue, às vezes, fezes, às vezes líquidos seminais. Às vezes se materializa líquidos seminais da entidade. Entende? Exaustão total. E pesadelos, né? Que aí depois vai se tornar os pesadelos. Vai vir um pesadelo atrás do outro. Então, assim, gente, essa live não vai ser muito longa. Ela vai ser uma live, assim, um pouco mais, né? Não sei quanto tempo vai durar. Sim. Mas nós vamos abordar tudo que nós tivermos que abordar aqui em relação a um incubus na vida da mulher. Então, ela vai ter essas questões, são as primárias da mulher ter sobre a vida dela. Entendeu? Bom, eu vou falar de um relato, sim, uma experiência minha, né? Eu já fui muito atacada por esse demônio, né? Desde muito nova. Eu era ainda uma menina virgem, né?
e eu já era atacada. E essa entidade, ela vinha como um moço bem bonito, sabe? E eu nem era assim, aflorada na parte sexual e nada. E esses ataques me fizeram eu entrar na masturbação, né? E isso, como, né? E esse demônio, ele vinha me atacar depois, né? Que eu já tinha uma vida sexual e tudo, até casada. E só depois que eu fiquei sabendo disso, né? Que eu comecei a combater, que eu comecei, sabe? Até depois que eu virei cristã, ainda vinha me rodear, né? Aí ó, eu fiz a libertação, tudo, fui ver as portas abertas que nem eram minhas, era do meu pai, tudo, né? Porque ele via muita pornografia, né? Isso daí é uma porta grande de legalidade. Eu nem sabia. Sim. Mas hoje, graças a Deus, eu fui liberta. Mas demorou, gente. Por isso que não adianta só se batizar e já tá tudo certo. A gente tem que cortar os laços que nem nós, muitas vezes, não fizemos. Abrimos essas portas. Mas nossa geração anterior, né? Nossas... a ascendência, né, que fala, né, e isso daí eu posso falar que eu vivi isso, tá bom? E é isso, queria contar isso, que é bom porque tem gente que tem esses ataques e não sabe, pensa que é um sonho normal. Eu tô sonhando com meu ídolo maravilhoso. Eu tô sonhando com meu ex-marido, né, é normal. Então, e não é isso. Não é. Ó, a Rafaela Eupídio tá dizendo assim, acho que essas coisas aproveitam para atacar no período pré-menstrual. Já aconteceu de acordar com muita dor, vomitando e desmaio. Olha só. Para você ver, né, que é real. A Juliane Alves falou assim, Jalom, eu já renunciei, mas às vezes sonho. O que fazer? Às vezes, não adianta você só renunciar. Às vezes é questão hereditária, isso daí, e você tem que fazer um trabalho de libertação. Sim. Entende? Você tem que fazer uma clínica de cura e de libertação para você romper, igual a Fabi falou. A legalidade não veio dela. Veio dos pais dela, por quê? Porque o pai dela assistia muito filme pornô dentro da própria casa junto com a mãe. E isso fez... Nem junto com a mãe, ele escondido. E tinha, naquela época, sabe, que tem pessoas que é mais de idade, que acostumava a ter aquelas revistas pornográficas, guardava embaixo, escondido até da mulher, da mãe. Sim. Entendeu? É isso. Sim, porque aí, o que acontece? Aí invoca-se para dentro da casa, Sim. Aí toca na vida dos filhos e depois, amado, para desfazer isso aí, dá um trabalho, viu? Dá um trabalho e como dá trabalho. Pode falar. É verdade. E também assim, mesmo que a gente faz esse trabalho de libertação, quebra as legalidades, ele vai tentar te atacar de novo, porque ele não quer perder nunca. Então, vai rodear, mas você vai aprender a guerrear, né? E principalmente quando você está trabalhando com libertação, lógico que ele vai tentar te atacar, mas ele já não tem mais força como tinha antes. Então, a gente tem que aprender a guerrear com esses espíritos. Sim, tem que aprender a guerrear. Porque o conhecimento, gente, é o mais importante. Sim. É verdade, pastora, que tem mulheres que engravidam dessas entidades? É verdade. Mulheres grávidas por entidades. Como assim, pastora? Fala aí. Aí é BO, né? Como pode ser isso? Mulheres grávidas de demônios já foram exploradas, Fabi, em diversos filmes de cinema. Sério isso? O mais famoso é aquele lá, O Bebê de Rosemary. Outro filme que explora o tema é O Ordeiro do Diabo. A barriga da mulher cresce como se estivesse grávida de verdade. A mulher sente todas as reações de uma mulher grávida. Mesmo grávida de uma entidade, sofre ataques sexuais. É óbvio, né, que essa gravidez acaba fazendo a barriga crescer e depois murchando com o tempo. Então, ela cresce, mas depois murcha sozinha por ela mesma. Seria aquela gravidez psicológica? Às vezes, sim. Às vezes, né? Já pegamos um caso. Olha,
Gente, eu peguei um caso que não foi através dos sonhos, mas foi assim. A esposa teve ato sexual, isso foi um caso real que eu peguei aqui na igreja, tá? A esposa tinha ato sexual com o marido. Só que o marido, ele era cristão. Cristão, nem pode falar que uma pessoa dessa é cristão. Mas assim, ele era do convívio da igreja. É um cristão não transformado. Não transformado, né? Não renunciado, vamos colocar assim. Mas ele era cristão, o que acontece? Só que ele ia para casa de prostituição, vira e mexe ele caía, usava droga, bebida e ao mesmo tempo pregava nas igrejas por aí, né? Dizem que ele era um profeta. Falso profeta. É que na realidade o que as pessoas não entendem é o que o dom é irrevogável. Sim. Não depende do caráter da pessoa. Dom Deus deu e não vai tirar. Ele tinha o dom e pregava nas igrejas e realmente, né, tinha o dom. E só que assim, ao mesmo tempo, ele de vez em quando caía, quase sempre, de questão, era ciclos de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, ele ficava bem, depois caía, ia para casa de prostituição, coisa e tal. E a mulher ali, com ele. E ela relatou que uma vez ela teve ato sexual com ele e ele estava esquisito. Ela nos disse, não era ele. Não era ele, era uma entidade tendo ato sexual comigo através dele. Porque ele não era ele. E eu tenho certeza que não era ele. Passado isso, ela engravidou. Disseram que foi uma gravidez. Faziam os exames, a barriga crescia, ela sentia mexer, só que os exames não constava nada. E aí ela teve tipo um aborto. Depois de um tempo, acho que com 5, 6 meses, ela teve um pseudo-aborto, só que saiu uma pedra. Nasceu uma pedra. Gente! Para você ver. Nossa, essa é nova, gente. Olha só. Gente, o pessoal acha que não acontece. O mundo espiritual é... O mundo espiritual é vivo. É vivo. Então, quando ela veio para nós, a gente teve que quebrar. Por quê? Porque isso daí era da entidade, não era. A entidade tomou conta do corpo dela, se materializou lá dentro, mexeu no ventre dela e depois o que tinha feito saiu. Então, assim, é complicado, né? Então, mulheres, sim, podem engravidar de entidades. Às vezes vai crescer a barriga, às vezes vai murchar, às vezes vai ter um pseudo-aborto onde não tem uma gravidez de fato ali. Às vezes vai acontecer igual essa moça que eu peguei, né? E o infinito. E tem esses 2 filmes aí que é verdadeiramente aquilo lá, que está no filme. E as pessoas não acreditam. Não acreditam, mas é real, tá? E outra, tem pessoas que não têm ato sexual somente nos sonhos. Tá acordado, a entidade se manifesta e ela se relaciona. Aí, complicado. Bom, se tem mais alguma coisa para falar sobre o incubus usar-se da paralisia do sono, que você queria falar mais sobre isso? Então, como ele se utiliza da paralisia do sono? Ele fica em cima das pessoas adormecidas, atribui hoje ao que conhece como paralisia do sono, que é quando você está dormindo e sente que alguém está te observando, mas não consegue falar ou se mover. Você tenta de diversas formas, né? Mas não consegue. Você grita, você chora, mas ninguém escuta você. Ninguém te ouve. Você não consegue se mover, você vê tudo ao que está ao seu redor, que é a paralisia do sono, mas você não consegue fazer nada. Isso também se remete a essa entidade, incubus, tá? A paralisia do sono pode ser um incubus, pode ser outro demônio? Pode, mas sim, geralmente... Mas para fazer o sexo, geralmente eles se utilizam disso. É um incubus. Então, assim, a gente tem que se policiar, assim. A gente tem que se revestir das armaduras de Deus, né, queridos? É verdade. Porque, assim, mas acontece a paralisia do sono e aonde aquilo... Tipo, 95% das pessoas têm paralisia do sono. Quem já não teve paralisia do sono?
né? A maioria já teve. Então, a maioria já teve esse ataque, né? Então, podemos dizer que essa entidade, ele é um estrupador, violentador demoníaco? Sim, ele é um violentador demoníaco. Ele vai igual aquele caso da menina que eu te falei. Sim. Tem casos que ele vai violentar a pessoa sexualmente. Porque ele vai ser violento na área sexual com a pessoa vai guerrear contra ele, não vai querer, mas mesmo assim vai tomar, dependendo do nível onde a pessoa está, vai violentar ela sexualmente. É verdade que tem mulheres que se casam com essas entidades espiritualmente? Verdade, aí se torna o marido espiritual da pessoa. Como é isso? Tem algum relato, alguma história que se sabe? Tem. Então tem conta relatos. aí, pastora, para nós. Teve um que é assim, a mulher se casou com um homem. Só que quando o homem dela, o marido físico, saía para trabalhar, o homem mesmo, ela se arrumava todinha, colocava uma camisola e ela falava assim, eu vou esperar meu marido espiritual. Aí ela esperava o marido espiritual dela chegar para ter ato sexual com o marido. Acordada. Gente. Não é dormindo, aqui já é outro nível, amados. Então conta mais sobre isso, acordada. E tem gente que se casa. Sabe aquele relato que passou até uma série numa TV, da TV, Dona Flor e seus 2 maridos? Sim. Aquilo ali é marido espiritual. Ela tinha um marido físico, aí tinha o espírito. Aí ali tá falando com o marido dela, o primeiro marido que morreu, depois ela ficou viúva, depois casou. E aí o espírito do outro marido ia visitar ela quando o outro marido não tava. Aquilo ali é marido espiritual. Aí pode se personificar de diversas formas, como eu já te falei, mas ali quem é a entidade. Que a pessoa nem imagina que isso seria um demônio, uma entidade do mal, né? Acha que é um espírito bom, sei lá, o que pensa. E às vezes tem gente que nem se casa com outra pessoa, a entidade não deixa. Nossa. A entidade não deixa, fala assim, você é minha, você não vai ter marido. O seu marido vai ser eu. E aí essa entidade faz com que repele todos os relacionamentos da pessoa, da mulher, no caso, como nós estamos tratando de mulher, e aí só vai ter ele como marido espiritual e vai ficar com a entidade até o resto da vida. Gente, chocante. Né? Mas tem sim. Gente, é chocante, mas chocante. Existe. De existir. Olha, eu peguei um caso de uma pessoa assexual. Ela era assexual, era uma mulher. Porque, na realidade, a mãe dela bateu muito nela. E descontava a raiva dela. E bateu muito na parte íntima da menina. E aí ela ficou sensibilidade. Isso, ela ficou sem. E aí o que acontecia? Ela ficou com depressão e tal e se trancou no quarto. E aí o que ela começou a fazer? A se retalhar. Só que aí foi para um nível mais profundo. Aí ela começou a se cortar, derramava o sangue e ela chamava a entidade. A entidade vinha através da dor dela, da retaliação e daquele derramamento de sangue. Olha os pactos de sangue. Sexual demoníaco. E a entidade se manifestava para ela e ela tinha ato sexual com a entidade. E com a entidade ela conseguia ter algum prazer. Entendeu? Chocante, gente. É isso aí. Vamos. Vai ouvindo aí. Muito caso, pode ser que tenha gente que tem, né, uma experiência também. Se quiser contar aí, fala aí. Gente, também... As legalidades, Shalom, Michele, a legalidade para esses demônios atacarem seria a bastardia? É uma delas, tem um monte, né? Mas uma delas é isso, tá? Ela falou assim, tem pessoas que acordam com arroões esgotadas. Sim. Então, aí a Flávia disse, eu sofro isso, minha mãe também. E é horrível, não sei onde está a brecha. Provavelmente a brecha é geracional. Entendeu? Aí tem que fazer clínica de cura de libertação, foi consagrada alguma entidade,
É o que eu já falei. Tem sobre N coisas que, como que eu já pode falei ser. no começo da live, tem várias legalidades, né? Então, assim, tem que tratar as legalidades também, né? Às vezes são ataques, batalhas espirituais. Igual eu te falei, hoje eu tive uma batalha espiritual. Sim. Mas, assim, às vezes são ataques. Por quê? Porque a gente ia tratar desse assunto aqui. Sim. E às vezes são legalidades. Eu não tenho. É só nessa. Uma vez o pastor estava escrevendo um livro, A Batalha Espiritual na Sexualidade. E eu fui dormir. Geralmente eles atacam a mim, queridos. O pastor escreve um monte de livro. E aí vai tudo para mim. Não vai nada para ele. Aí ele tá na sala escrevendo, eu tô no meu quarto deitada. Geralmente é assim. Aí daqui a pouco, né, vem aquelas perseguição e eu começo aqui, expulso dali, expulso de cá e bababá, né? Aí eu, cansada de tanto expulsar, fui pra sala e ele tá lá no computador, escrevendo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu, o que você tá escrevendo? Aí ele falou assim pra mim, né, a Fabi conhece ele? Modinho, modinho. Nossa, Deus me deu um monte de revelação. Nossa. E eu tava achando não sei o quê. Nossa, eu acabei de escrever o livro A Batalha Espiritual na Sexualidade. Eu olhei pra ele. Falei assim, olha, eu quero dormir. Você ora aí. Aí ele dá aquela risada, né? Aí sabe o que ele fala pra mim, queridos? Ah, expulsa aí você. Eu tô escrevendo aqui. Gente, foi o que aconteceu essa noite. Por quê? Eu fui orar, porque eu já fui muito atacada. Eu falei assim, e eu fui ler algumas coisas bem à noite. Eu falei, não, eu comecei a orar. Senhor, me blinda, me reveste, não deixa nenhum demônio me atacar, nada. E aí foi, os capirotinhos foi lá pra Keila também. Por isso que ela teve. Mas aí foi até bom que eu tive uma Foi revelação. tudo, porque tinha que ter uma que pudesse falar, né? Não, mas ele sempre vem, assim, quando a gente vai movimentar o mundo espiritual, ou às vezes eu tô atendendo, ou às vezes eu vou ainda atender uma pessoa. Igual teve uma vez que eu fui atender uma família no outro dia. Mas eu não sabia que eu ia atender. Menina, mas e na área sexual, veio um monte. Eu guerrei a noite inteira, deu 3 horas da manhã, eu não aguentava mais. Aí eu falei, Jesus, o que é isso aqui? Aí foi aquela batalha, resumindo, consegui dormir só 1 hora. Quando chegou no dia que eu fui atender, aí o Espírito Santo falou pra mim, lá, da onde veio, você vai atender. E aí era bem pesado na área sexual. Entende? Gente, tem esses ataques também. Tem. Bom, mulheres que são pornográficas, elas são presas fáceis dessa entidade? Lógico, a pornografia abre portais. Gente, você praticar pornografia, você está pedindo, você está escancarando a porta para que essas entidades entrem na sua vida. Então, se você é uma pessoa pornográfica, e outra, pornografia não é só assistir filme pornô, não, gente. Você ter uma mente pornográfica... Sim. Também é complicado, porque tem gente que não assiste pornografia. Ah, mas eu não assisto, pastora. Eu não vejo revista, mas tem a mente perversa pornográfica. Tem uma mente maligna na área sexual. Conversas paralelas. Conversas. Falando besteira, né? Piadinhas. Então, gente, a gente tem que se santificar. Lógico que a gente não vai ser aquele santo canonizado, mas tem coisas que não provém. A gente tem nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Tem gente que olha pra você, Fabi, ele não te olha do jeito que eu tô te olhando. Ele te olha e já te despide, já pensa um monte de besteira, o que pode, o que não pode fazer, como seria, como não seria. Isso é mente pornográfica. Mente pornográfica é você olhar para o outro com malícia. É, malícia. Isso abre portais. Você acha que o inimigo não sabe daquilo que você está pensando? Pelo seu, ele é milenar. Pelo seu olhar, pelo seu gesto, ele sabe o que você está pensando. Ele vê o seu não verbal, né? O seu não verbal, ele vê. Porque tem gente que fala assim, mas eu não vejo pornografia. Eu não pratico masturbação, mas a sua mente é corrompida, é pervertida, é pornográfica. E você acha que o inimigo não vai entrar com uma mente dessa? Toda pervertida. Ele entra. Entende? Então, assim, vai limpar a sua mente, vai limpar os seus sentimentos, vai limpar.
pelo Espírito Santo. Nós limpamos com jejum, com oração, buscando ao Senhor, falando para o Senhor, confessando: Jesus, o meu pecado é esse. Eu tenho uma mente pervertida, maligna na área sexual. Mas me ajuda a me limpar, me ajuda a tirar esses pensamentos que não são teus. O Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa sã. Porque tem gente, querido, que é complicado. Né, Fabi? Sim. É possível o marido contaminar a esposa sexualmente através dos sucubos? É possível. É possível. Se ela tem um incubus, vamos colocar assim, Sim. e ela deixa o incubus dominar a vida dela, aí depois ela tem ato sexual com o marido dela, vai invocar para o marido dela o sucubus, que é o demônio sexual feminino, para atacar ele nos sonhos também. Olha. Transferência de espírito, é o que eu te falei. Eles transitam entre eles. E aí, através do ato sexual, o né? ato sexual com o teu cônjuge é aqui, ó. Tem transferência, Tem né? transferência de espírito. Aí Isso na mesmo. vida do seu marido vai vir o sucubus, não vai vir um incubus, porque eles trabalham em comum acordo. Contamina. É a mesma coisa, mulheres, os homens que são pervertidos, têm sonhos e têm uma vida promíscua que contamina a mulher. Às vezes a mulher não é. Só que aí tem um marido pervertido e tem ato sexual com o marido. O marido vê pornografia, se masturba e lá vai embora. Tem ato sexual com o marido. Vai atacar a mulher nos sonhos, um incubus. Por causa da vida sexual do marido. Olha só. Fala, pastora Roberta. Pode fazer a pergunta que nós respondemos, tá bom? Vai falando. Bom, pastora, existe algum sinal que uma mulher possa estar possuída por incubos? E quais São, sinais? né? Quais sinais? Então, essa mulher geralmente ela vai ser uma caçadora de sexo. Ela não vai ter saciedade. Ela vai ser uma mulher Insaciável. insaciável. Ela, toda hora ela vai querer ter ato sexual incontrolável. Vamos colocar assim. Ela tem uma mente pornográfica ou ela é pornográfica. Sim. Ela vai ser uma pessoa pornográfica. Ela vai ser uma pessoa masturbadora. Sim. Também pode ser uma pessoa adúltera, promíscua. E poder viver de prostituição. Por causa das contaminações que a entidade se alimenta disso. Por quê? Qual que é o... Vamos colocar o objetivo da entidade. É entrar, contaminar nos sonhos, para que ela, estando acordada, ela pratique pecados sexuais. E assim a pessoa fica presa, E fica aí contaminada. a pessoa vai ficar presa, contaminada. Então, ela entra nos sonhos, contamina nos sonhos, contamina espiritualmente, e aí depois, quando ela tiver na vida dela normal, ela vai praticar coisas na área sexual ilícitas. E vai começar a praticar muitas coisas, pornografia, masturbação, ou vai ser promíscua, ou vai ser adúltera, ou vai ter a mente perversa na área sexual e lá vai embora. Aí, dependendo, se a pessoa não tiver discernimento, não tiver uma vida com Deus, ela vai cair, e vai cair muito fácil. Pastora, então me diz aí para o pessoal que está ouvindo, como se libertar dessa entidade, né? Porque tanta coisa que faz, e acho que muita gente que está nos ouvindo quer saber como se libertar disso. Olha, primeiro, o primordial é assim, né? Tem várias coisas. Vamos falar algumas aqui. Você vai ter que analisar os pecados sexuais que você já cometeu. Lista eles. Todos eles. Escreve mesmo. Escreve. Escreve nome de parceiros que você já teve. Você nunca fez um balanço da sua vida sexual? Escreve. Quais foram os pecados? Masturbação, pornografia. Eu tive envolvimento com outra pessoa do mesmo sexo. Tive ato sexual contaminado. Tive ato sexual menstrual. Tive ato sexual, né, anal, oral. Tive relação com o animal, porque tem gente que chega a esse ponto.
E é muito comum, tá, gente? Aí você fala assim, nossa, pastora, mas mulher tem ato sexual com animal? Tem, amadas. Eu pego nas clínicas. Mas por quê? Perversidade sexual. Por conta de que, geralmente, quem tem ato sexual com animais já vem de raiz familiar. Provavelmente não foi a própria pessoa aqui, né? Aí teve ato sexual com parentesco, com vários tipos de pessoas, né? Ou foi abusada, molestada desde a infância. E aí você vai pontuando, faz a sua lista de pecados sexuais que você já cometeu. Você já abusou de alguém? Já molestou de alguém? Coloca lá. Já foi para um motel? Já fez a suruba? Já fez o quinteto, o quarteto, o trio, o trisal? Já foi para casa de prostituição? De swing. Casas de swing, lá vai embora. Né? Começa, tudo é o que? Arrependimento, quebrantamento, contrição de espírito. Gente, não tem como você receber libertação se você não for uma pessoa quebrantada. E não adianta você chegar na presença de Deus e falar assim, então, Jesus, mas eu fiz isso porque foi o pecado do meu pai. Não, tudo bem, às vezes começou com o pecado do teu pai, mas você acabou cometendo. Assuma você o seu pecado. Olha, Jesus, eu tenho mesmo uma mente perversa. Eu tenho mesmo essa questão de pornografia, disso, daquilo. Peça perdão ao Senhor, se arrependa de corpo, alma e espírito. Joel 2,12. Arrependei-vos. Mas aí lá diz assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgar o seu coração perante o Senhor. Busque ajuda de autoridades na área da libertação. Tem coisas que você não vai se libertar sozinho. Por exemplo, se for geracional, você não se liberta sozinho. Você entende isso? Se você tiver bastardia na sua vida, você não se liberta sozinho. Portas que autoridades abriram, somente outra autoridade pode quebrar na sua vida. Tem gente que faz autolibertação. Faz efeito? Faz, mas vai mas ficar, não é completo, Não né? é completo, vai ficar uma brecha faltando. Então, procure autoridade na área de libertação. Faça jejum até você ser liberto. Faça jejum, oração. Porque tem gente também que quer ser liberto, mas não quer jejuar, não quer orar, eu não entendo isso. Gente, eu fiquei quando Deus me deu a minha cura, eu fiquei 3 anos orando e jejuando. Fazia jejum quase a semana inteira. Não fazia o dia inteiro, mas eu fazia até uns determinados períodos. Mas foram 3 anos de jejum, de oração e busca profunda. E hoje o povo quer ter libertação, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar. Mas faça com propósito, faça direito. Não faça uma semana, não. Fiz um propósito de 21 dias e parei. Fiz emenda um propósito no outro, até ser liberto, até que ele venha. A gente tem que buscar ao Senhor na nossa vida, seja em qual área for, até que ele venha. Só que a pessoa buscou um tempo, daqui a pouco para. Como você quer sua cura? Como você quer sua... Não vai ter, meu querido. Desculpa, não vai ter. Não é fácil. O reino de Deus, a palavra diz, é conquistada à força. Deus disse para Josué, Deus já tinha prometido a terra prometida para Josué. Era de Josué. Só que Deus falou para ele, não sei quantas vezes lá no primeiro capítulo, de 3 a 4 vezes, esforça-te e tem de bom ânimo. Por que Deus falou esforça-te e tem de bom ânimo? Sendo que a terra prometida já era do povo de Deus, Deus já tinha prometido. Porque vai ter luta, vai ter gigante que a gente vai precisar vencer. A gente tem que se posicionar e esforçar. Sabe o que é esforço? Fazer uma força maior para conquistar algo. É a promessa de Deus sobre a sua vida, você ser liberto. Mas você vai ter que se esforçar. Fazer uma força maior e ter de bom ânimo. Bom ânimo é não desanimar, é não parar, é não retroceder, é seguir em frente no seu objetivo e no seu propósito. Faça a clínica de cura e libertação. Nós temos no nosso ministério clínica de cura e libertação. Depois nos procure para agendar.
fazer clínica de cura e libertação. Mas prossiga. Né? Você pode se blindar com oração antes de dormir, mas se você tiver brecha e ilegalidade, isso daí não vai impedir deles te visitarem. Então, queridos, busque pela sua cura, pela sua libertação. Busque pela sua... Você lá no mundo buscou por tantas coisas, pagou, investiu em tantas coisas. Por que para você ser liberto... É isso que eu falo às vezes, né? Às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir. Então, vamos lá. Tem coisas que vocês não gostam de ouvir. Mas é assim, quando você estava lá no mundo, você investiu em pecados que só destruiu a sua vida. Investiu em bebidas, investiu em promiscuidade, em motel, casa de prostituição, vamos lá. Sex shop, investiu em feitiçarias de amarração. Aí, quando vem para Deus, que é para você ter uma vida livre e abundante, você não investe em nada. Complicado, né? É complicado, porque, gente, olha, você que nem fala aqui na 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, gente, o nosso corpo, nós que recebemos Cristo, né? Nós somos templos do Espírito Santo. Amém? E o inimigo, ele quer nos contaminar através dessas entidades, nos sonhos, né? Principalmente você que é cristão, porque sabe que você não vai pecar. Você não tem facilidade assim, não. Mas eles vêm te contaminar nos sonhos, sabe? Para que você venha pecar no corpo. Então, a gente precisa estar atentos. Hoje você não sabia, você agora está sabendo, né? Você não é mais inocente, você não é mais ignorante, você está sabendo agora disso. Então, isso é para você começar a lutar. Não deixa ser contaminada mais. Procure ajuda, tá? Nós temos clínica aqui, né, no nosso ministério, seminários de libertação. É muito importante, gente, você buscar a sua libertação para que a sua vida venha fluir bem, né? E a sua geração, a sua descendência não venha a ser contaminada também, tá bom? A Roberta está dizendo assim, ó, eu faço jejum numa área, o Senhor me libertou, que foi da orfandade. O inimigo sempre usa essa situação para tocar nessa área. Fiz 1 ano de libertação sobre o meu casamento de brigas. Jesus me responde até hoje. Então, às vezes, eu busco pela minha libertação da área sexual. Tem coisas que é processual, Roberta. Tem coisas que é processual e Deus vai fazendo no decorrer do caminho. O que Deus quer fazer? Deus quer tocar na vida do teu esposo e na sua. Porque você sofreu de orfandade. Provavelmente a paterna. Então, você não tem uma base familiar onde o pai é o provedor, onde o pai é a autoridade e o governo do lar. Então, geralmente, a sua família foi crescida por mulheres que teve que se colocar nesse lugar de governo, de autoridade. E você cresceu sendo essa pessoa que assumiu o lugar da paternidade, do papel que não cabe a você. Isso traz complicações. E aí, talvez, né? Não sei. Talvez, não sei o contexto de vida. Você atraia homens também com falhas de paternidade. Que aí você vai ter que ser o provedor, porque eles também... Porque homens também que cresceram com falta de paternidade, quem assumiu o papel do homem, geralmente foi a mãe dele. E aí ele vai, na mente dele, é como se a mulher tivesse que suprir a casa. É a mulher que tivesse que ser o governo e ser responsável, porque na casa dele também faltou. E aí, quando você vai para o casamento, tá tudo desconcertado. Tá tudo invertido. Por quê? Porque ele veio desse lar onde
Aí, você tá entendendo, né? Aí, por exemplo, você veio do lar onde faltou paternidade, você como mulher, sua mãe como mulher, teve que assumir toda a responsabilidade e autoridade. E aí ele veio de um lar onde também faltou paternidade, e ele viu a mãe dele como mulher assumir o papel, não o homem. E aí, na mente dele ele foi condicionado a mulher ter autoridade e a fazer o papel masculino. Então, o que tem que fazer? Um trabalho com os dois. Sim. Para que possa alinhar a casa. E aí não é um trabalho fácil. É um trabalho que requer tempo, paciência. Porque, assim, da mesma forma que você teve que ficar no lugar do homem, ele está ele está na condição de ser, por exemplo, uma filha mulher a nível de ser sustentado, entendeu? Nesse sentido. Então, assim, o que Deus quer? Ajustar, trocar os papéis. Falar, não, vamos tratar a orfandade paterna, vamos ter Deus como nosso pai. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu cresci num lar onde minha mãe teve que ir. E a gente, mulheres da nossa casa, eu tive que resolver um monte de coisa desde a adolescência. Então, era assim, era desmontar móveis, montar móveis. Não tinha ninguém, minha mãe mudava, era nós mesmo que tinha que fazer trabalho pesado. Já fiz trabalho de pedreiro, já troquei cano. Eu era uma pessoa desenvolvida, entendeu? Depois eu fiquei sozinha, tive que sustentar meus filhos, o Moisés e a Kate, sozinha. Então, foi assumir esse posto que não era meu. Quando eu casei com o pastor, no começo eu teve uns choquezinhos. Porque eu ficava preocupada. Pagar conta, pagar isso, pagar aquilo. Gente, aí ele olhava assim para mim, mas é você que vai ter que pagar? Tipo, a responsabilidade é minha. A gente ia numa coisa básica, vamos lá pro básico. Tem os mais graves, mas vamos pro básico. Quando a gente ia pro mercado, eu já ia na frente, catava a caixa de leite, colocava no carrinho, não deixava nele pegar peso. Porque na minha cabeça, eu tinha que fazer aquilo. Porque, tipo assim, eu posso fazer, eu vou fazer. A questão não é que você pode fazer, você pode fazer. Só que cabe a você. Aí o Rô olhava assim pra mim, o pastor olhava pra mim e falava assim, não acredito que você fez isso. O que os outros vão pensar dentro do mercado? Aí eu olhava pra mim, era super normal aquilo. Só que aí ele olhava assim pra mim e ficava assim, não, você não pode pegar a caixa de leite. Quem tem que pegar sou eu. Era a mesma coisa. Aí chegava do mercado e ia esvaziar o carro, quem pegava os pesos? Na frente, eu. Aí ele olhava assim, ficava bravo. Aí ele falava, Moisés, vai descarregar o carro comigo. Aí eu olhava, mas não é para você pegar coisa simples, mas que o papel foi invertido. Aí eu fui me adaptando. Aí eu comecei a me desconectar, não perguntava mais sobre conta. Mas foi difícil, gente, eu não ficar preocupada, não querer colocar no posicionamento dele. Aí a gente tem que o quê? Ir trabalhando dentro de nós, trabalhando dentro da nossa casa para ir ajustando algumas coisas. Entende? Então, assim, vai fazendo isso, sabe? São questões de famílias, que às vezes são raízes familiares que a gente cresce e é uma raiz familiar errada. Então, a gente tem que se ajustar e se alinhar para fazer o que a palavra nos manda. Não é o que a gente viveu dentro da nossa casa. Não é o que a gente viveu dentro do nosso lar. É viver o que a palavra nos manda. Então, eu tive que me ajustar. O pastor se ajustou na época, né? Me deu umas broncas santas. E na época eu ainda ficava meio brava com as broncas. Porque eu não aceitava. Tipo assim, quem é você para mandar em mim? Né? Não é, gente. É alinhamento, são ajustes. Então, qual que é o ponto? Colocar cada um no seu papel devido e se permitir os dois serem tratados, os dois sendo alinhados. Não é o só, é os dois. Permitir o alinhamento do eterno. Homem, assuma o seu governo. Ah, mas pastor, eu não tive um papel. Não tive um fundamento. Vai estudar sobre fundamento governo masculino.
Amém? Amém. E nessa parte da área sexual, gente, do incubus e sucubus, é o que eu te falei. Vai fazer o arrependimento, quebrantamento, contrição de espírito. Vai fazer clínica. Se você sabe que a sua base de legalidade de um incubus te atacar é geracional, vai fazer uma clínica de cura de libertação como autoridade na área da libertação. Nós temos clínica de cura e de libertação, mas não fique aí parado. É o que eu te falei, arrependimento, quebrantamento e busca ao Senhor até que Ele venha. E assim, gente, é o que eu falei, você investiu tanto no mundo e você não quer investir no reino? Engraçado, né? Ai, pastora, não tenho tempo de orar. Mas ficava lá nos carnavais da vida, onde também entravam cubos e sucubos na sua vida. Sim. Passava 4, 5 dias acordado, virado nos 70, arrebentado. Mas se é para buscar ao Senhor, não tenho tempo. Quando era do mundo, ficava os final de semana para balada, ia trabalhar. Ai, mas eu não posso orar de madrugada porque vai afetar no meu serviço. Mas quando era do mundo, ficava nas baladas, nas bebedeiras, ia trabalhar todo esculhambado. Mas não deixava de ir nas baladas. E para Deus? O que você está fazendo para você realmente... Outra, você está doando o seu tempo, é para a sua vida. Para sua libertação, porque Deus é vida, Jesus é vida e vida em abundância. Entendeu? Não é qualquer coisa que você está fazendo. Só que aí, né? As pessoas não pensam assim, né, Fabi? É verdade, porque, gente, eu estava pensando aqui agora comigo. Gente, muitos desejos que a gente começa a sentir, esses desejos sexuais, desejos promíscuos, né? Fora da aliança de casamento, começa nos sonhos. Não vai começar tendo contato com uma pessoa. Começa no sonho. O inimigo, ele vem implantar uma ideia para você, através da ação, gerar aquele pecado. Né? A gerar aquela prisão, porque vira prisão porque a pessoa começa a ficar refém de uma masturbação, ela começa a ficar refém de um ato sexual espiritual, né? Nos sonhos, a pessoa ela começa a ficar viciada. Isso pode afetar no casamento, porque tem mulheres que acabam ficando fria com o marido e só quer ter o ato sexual lá com a entidade que não. Elas não acham que é demônio, elas acham que é uma coisa normal, entendeu? E não é. Você sonhar com o ex-marido tendo sexo ou com um homem que você conhece, não é normal, gente. Isso daí não é demônio, é demônio. Então, a gente tem que se atentar. Observa se você já teve esse tipo de experiência e busque ajuda, tá bom? Pastores, quer pontuar mais alguma coisa? Quer falar dos livros? Olha, gente, o pastor tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Desmascarando Vampiros Sexuais, Incubus e Sucubus. Quem quiser saber mais, adquira o livro, tá bom? Temos também um livro de restauração sexual. Olha só, aqui. Amém? Pegue o livro, compre o livro, entre em contato, tá bom? Que você vai ter orientações específicas, você vai saber mais, você vai abrir mais da palavra do Senhor, saber mais da palavra do Senhor. Olha, esse livro aqui fala sobre incubos e sucubos. E esse é o lançamento, né? Esse daqui é o lançamento do pastor, que é o livro de sonhos, tá? Fala sobre diversos sonhos. Aqui também tem sobre sonhos sexuais, sobre sonhos nessa área sexual, mas é diversos sonhos que tem aqui que também inclui, tá bom? Esse daqui é o lançamento do pastor. Se você quiser fazer clínica de cura e de libertação, entre em contato com o pastor, com o nosso suporte, com a Andresa, para fazer uma clínica de cura e de libertação, no nome de Jesus. E seja livre, querido. Seja livre. Amém? Amém. Sara Souza. Sara Souza, já vou encerrar. Você me fez alguma pergunta?
Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Fala para fazer sua. de novo, rapidinho. Shalom. Se você tem uma pergunta, faz rapidinho que eu já vou encerrar. Porque eu não vi a sua pergunta aqui, não tem ela aqui. Amém? Se você tiver que fazer uma pergunta, faça logo. Shalom. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Semana que vem estaremos aqui mais um podcast para a honra e glória do Eterno. Gente, compartilha essa live, compartilha esse ensino, porque muitas mulheres estão precisando ouvir. Pessoas também estão precisando ouvir. Se foi edificante para a sua vida, vai ser edificante para outra vida também. Quero agradecer a Fabi, que esteve aqui conosco essa manhã. Todas as manhãs de sexta ela está conosco, nos ajudando nesse podcast. E você pode nos ajudar nesse podcast também, se inscrevendo no nosso canal, curtindo essa live, compartilhando. Ative os sininhos em todos. Se você quiser, seja membro do nosso canal. Não é caro, que você vai ter acesso a todos os vídeos, a todas as plataformas. Amém? Amém. Vai ficar gravado, a todos os vídeos que tem. Esse vídeo vai estar gravado, então compartilha no nome de Jesus. Amém? Amém, Beijo, gente. Shalom. Obrigada, shalom, gente. Tchau, beijo.